Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com as nossas aulas sobre análise combinatória, a gente vai ver mais uma técnica de cálculo combinatório, que é a combinação simples, tá? Então, vamos lá. Definição. A definição é algo que a gente tem que passar, mas depois a gente vai ver que não é algo tão feio quanto parece, tá? Então, o que vem a ser uma combinação simples? Chama-se combinação simples de n elementos tomados P a todo agrupamento não ordenado. Isso aqui é importante frisar para não confundir combinação com o arranjo que a gente já fez, tá? Formado por P elementos escolhidos entre os N elementos dados. A gente olha assim e fala, poxa, não entendi nada. Vamos ver o que acontece? Então, vamos supor aqui que eu tenha uma certa quantidade de elementos, né? Vamos supor, por exemplo, que eu chegue na sala de aula de vocês e fale assim, gente, eu preciso de 3 alunos para me ajudar a trazer os livros para a sala. Então, a sala toda tem N elementos. Desses N elementos, que são os alunos da sala, nós escolhemos 3, que são os meus P elementos, tá? Só que tem uma coisa, se eu chegar na sala e falar assim, eu preciso de 3 alunos para me ajudar a carregar livro, tanto faz a ordem que eu chamar esses alunos. Se eu falar Joãozinho, Zezinho e Pedrinho, Pedrinho, Joãozinho e Zezinho, tanto faz. Ninguém vai ter uma função diferente do outro, né? Nesse caso, a ordem de escolha não é importante. Os 3 vão ter a mesma função. Por isso que a gente fala que é um agrupamento não ordenado. Comparando com o arranjo, no arranjo a ordem importa, né? Se eu for falar assim, Joãozinho, Pedrinho e Ricardinho, vai ser representante, vice-representante e suplente lá da questão do representante de sala. A ordem importa. Mas aqui, galera, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a ordem de escolha não vai influenciar em nada. Todo mundo vai ter a mesma função, tá? Quando acontece isso, a gente tem o caso de combinação e não de arranjo. Tudo bem? Por exemplo, queremos escolher numa sala, é o que eu acabei de falar, 3 alunos para ajudar o professor a trazer os livros para a turma. Então, ó, todo mundo da sala, eu vou lá e escolho 3 alunos. Todos os alunos da sala é o meu N, que é o total de elementos que eu tenho. Desses N elementos eu escolho P, no caso os 3 alunos, certo? Por exemplo, Joãozinho, Pedrinho e Ricardinho. O Ricardinho, Joãozinho e Pedrinho são os mesmos 3 alunos. E a ordem que eu fui chamando esse pessoal não influenciou em nada. Perceberam? Como essa ordem não importa, a gente usa a combinação para resolver, tá? Da mesma maneira que no arranjo, quando a gente vai falar de combinação, a gente tem uma fórmula, tá? Então, a fórmula da quantidade de combinações simples é assim. Nós indicamos por combinação de n elementos tomados PAP, o total embaixo e os escolhidos em cima, ou assim, que é a maneira mais utilizada, tá? Combinação, vírgula, o valor do n e depois o valor do p, tá? E nós lemos combinação de n elementos tomados PAP e calculamos com essa formulazinha aqui. Combinação de n PAP é igual a n fatorial, né? Essa parte aqui é idêntica ao arranjo. N menos p fatorial é igual ao arranjo sobre p fatorial. Esse detalhezinho aqui que vai mudar. Por quê? A quantidade de arranjos de n elementos tomados PAP vai ser maior do que a quantidade de combinações de n elementos tomados PAP. Por quê? Aqui a ordem importa. Então, se eu pegar o aluno A, o aluno B e o aluno C nessa ordem, é diferente de eu chamar o aluno B, o aluno A e o aluno C. Não é? Se eu tiver, por exemplo, o caso do representante de sala, falar, primeiro é o A,
esse é o representante, esse é o vice e esse é o suplente, é diferente de falar esse é o representante, esse é o vice, esse é o suplente. Então, nós temos mais arranjo do que combinação. Porque na combinação, se eu chamar o aluno A primeiro, depois o aluno B e por último o aluno C, vai ser equivalente a eu chamar primeiro o B, depois o aluno A, depois o aluno C. Eles vão ter a mesma função. Então, isso aqui não é diferente. Isso aqui vai ser igual, certo? Agora, no arranjo, a ordem muda. Tá certo? Por isso que tem esse P fatorial aqui, para ver as questões que está igual, que está repetindo. Tá? Por exemplo, calcular a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Tá? Então, vamos ver quem é o que aqui? Então, o 8 é o meu N, o P é o meu 3, certo? Escreva a fórmula. Combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Escreve a fórmula para guardar ela, tudo bem? Substitua os dados. No lugar do n eu coloquei 8, no lugar do p eu coloquei 3. Então eu vou ter n é o 8, 8 menos 3 e 3 fatorial, certo? Galera, dica, arruma a parte de baixo primeiro para você ver quem a parte de cima vai ter que alcançar para cancelar fatorial. No arranjo, você chegava em alguma coisa com fatorial em cima e alguma coisa com fatorial embaixo. Então, esse cara de cima obrigatoriamente alcançava o de baixo. Mas aqui, repara que a gente tem dois elementos, dois termos com fatorial embaixo. Então, resolve isso aqui primeiro e vê quem é o maior fatorial daqui de baixo. É o 5, né, que é o resultado de 8 menos 3, ou é o 3? É o 5. Então, o fatorial de cima, para facilitar nossas contas, vai ter que alcançar o fatorial de baixo. Ah, mas esse 3 fatorial, o que eu vou fazer com ele? Você abre ele. Então, o 8 alcança o 5. Fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E o 5 fatorial continua. Então, cortei 5 com 5. Tudo bem? Vai sobrar para mim 8 vezes 7 vezes 6 em cima, 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Aí aqui, se você quiser enxergar que 3 vezes 2 vezes 1 é 6 e cortar com o 6 de cima, beleza, porque aí vai sobrar 8 vezes 7, né? Que vai dar 56. É um caminho que você economiza tempo. Ah, eu não sei fazer. Você faz 8 vezes 7 vezes 6, divide por 6, vai dar o 56 do mesmo jeito. Tudo bem? Outro exemplo, combinação de 9 elementos tomados 4 a 4, mais combinação de 23 tomados 21 a 21. O que eu faço? Separado. Calculo primeiro a combinação de 9, 4 a 4 e depois a combinação de 23, 21 a 21. Lembra, o primeiro número é o meu N, o segundo é o meu P. Escreva a fórmula para lembrar, combinação de N elementos tomados P a P, no caso aqui vai ser 9, 4 a 4, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Escrevi a fórmula para guardar ela, substituo os dados. Então, o N é 9, o P é 4. Então, N aqui, pus o 9. 9 menos 4 vezes 4, não posso esquecer dos fatoriais, certo? Feito isso, eu resolvo essa continha dentro do parêntese para ver quem é o maior fatorial daqui de baixo. Repara que o maior fatorial é o 5, né? Então, o 9 você vai abrir para alcançar o 5, para ficar a conta menor. E o 4 você abre ele normal. Então, aqui que eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Com esse 5 fatorial. Cortei, cortei. Embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse fatorial aqui não existe. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Se eu fizer 4 vezes 2, eu sei que é 8. Cortou esse 8 aqui, não é? O
que mais que dá para eu fazer? Esse 3 e esse 6 dá para cortar? Fica 2, né? Então, na hora que eu for fazer isso daqui, essa continha, o que eu vou obter? 9 vezes 7 vezes 2. Fazendo essa continha, né? Olha aqui, 4 vezes 2 é 8, cortei, o 3 aqui cortou, fica 2, né? Vai dar 126. Ou eu faço 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 12, que essa conta aqui vai dar na mesma, tá certo? Então, a primeira parte a gente já fez. Falta a outra combinação, de 23 tomados 21 a 21. Primeiro número é o n, segundo número é o p. Escrever a fórmula para não esquecer dela. O n é 23, o p é 21. Então, 23 fatorial, 23 menos 21 fatorial sobre 21 fatorial. Faz a continha dentro do parêntese. 23 menos 21 dá 2. Tá? Agora eu já sei que o 23 vai ter que alcançar o 21, né? Maior fatorial com maior fatorial. Então, o 23 para alcançar o 21 fica 23 vezes 22 vezes 21 fatorial. Aquele 2 fatorial manteve, eu abri ele aqui, ó, ficou 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1 é 2. Eu posso fazer 23 vezes 22 e depois dividir por 2, ou eu posso simplificar, né? Isso aqui vai ficar 11. Então, eu vou ter aqui 23 vezes 11, que eu dividi o 22 pelo 2, e isso aqui vai dar 253, tá certo? Calculei os fatoriais separados, volto ali na expressão, que era para calcular combinação de 9 4 a 4, mais combinação de 23 tomado 21 a 21, que é a mesma coisa que 126 mais 253, que a gente calculou separadamente. Fazendo essa continha, o resultado vai dar 379. Certo, galera? Então vamos para mais um exemplo. Ó. Agora o segundo exemplo é para você resolver uma equação. Combinação de n 2 a 2 é igual a 91. É para achar o n, né? Escrevo a fórmula da combinação. O que eu tenho? Que a minha combinação vale 91. O n eu vou deixar indicado. E o p eu sei que vale 2, certo? O que eu tenho que fazer? Este n fatorial, que é a letra, vai ter que alcançar esse n menos 2 aqui. De que jeito? Vou subtraindo de 1 em 1, né? Então, o n fatorial fica n menos 1, n menos 2, até encontrar o fatorial aqui, tá certo? O 2 fatorial eu transformei em 2 vezes 1, e o 91 do primeiro membro a gente não mexeu. Agora eu posso cortar fatorial de cima com o fatorial de baixo. O que vai sobrar? Em cima, n, que multiplica n menos 1, e embaixo, 2 vezes 1 é 2, certo? O que eu posso fazer? Se está assim, desse jeito, eu posso pegar e reparar. Eu tenho uma fração no segundo membro, não tenho fração no primeiro, então eu vou lá, coloco um denominador 1 embaixo do 91, certo? E ó, multiplica em cruz. N, que multiplica n menos 1 vezes 1, fica n vezes n menos 1. E aqui eu tenho 91 vezes 2, tá certo? Fazendo a continha, ó, 2 vezes 91 dá 198. Esse n que está aqui de fora, eu vou fazer a distributiva lá dentro. Então, vai ficar n vezes n, o n ao quadrado, n vezes n menos 1, n. E isso aqui vai dar, de novo, né, que a gente gosta de fazer, uma equação de segundo grau. Para eu poder utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau, o que a gente tem que fazer? Igualar ela a zero. Para eu poder igualar ela a zero, a gente sabe que esse 182 tem que vir para cá, para acompanhar o n quadrado e o n. Como o 182 estava positivo, na hora que ele trocar de lado, ele vai ficar negativo, tá certo? Então, ó,
n² menos n menos 182 igual a zero. Tenho aqui a minha equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, a gente encontra os coeficientes dela, né? Encontra o a, que é o cara que acompanha o n sozinho. Como o n aqui não tem ninguém na frente dele, a gente sabe que vale 1, certo? O b é o cara que acompanha o n, então aqui é 1 também porque não tem ninguém, no caso menos 1 porque tem um negativo lá, e o c está sozinho, c forever alone, menos 182, certo? Achei os coeficientes, calculo o delta, né? b² menos 4ac. Escrevo a fórmula para lembrar dela, tá? E substituo os dados tomando cuidado com o seguinte. O b é negativo, menos 1. Então, pus ele dentro do parêntese para poder fazer a regra de sinal da potenciação, certo? Menos 4 vezes 1, que é o valor do a, vezes menos 182, que é o valor do c, que eu pus negativo aqui entre parênteses para lembrar de regra de sinal, certo? Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, eu olho base negativa, o expoente é par, resultado vai dar positivo. Essa coisa toda aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 182, a gente lembra que regra de sinal, né? Menos com mais, porque tem um mais escondidinho aqui, dá menos. Com esse menos dá mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 182, 728. Então, se eu fizer 1 mais 728, 729, achei o valor do delta, certo? Achei o valor do delta, vou usar a fórmula resolutiva, né? A fórmula de Bhaskara. Escrevo ela para lembrar dela, não esquecer, né? Que o Bhaskara me disse que n é igual a menos b, mais e menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, e substituo os dados, tá? Então, n, escrevi 2 vezes a mesma fórmula, não sei porquê, porque eu sou lesado. N é igual a menos da fórmula, menos 1 é o valor do b, mais e menos, raiz quadrada de 729, que é o meu delta, sobre 2 vezes 1, que esse 1 é o valor do a. Se eu fizer menos com menos, isso aqui vai dar mais. Mais e menos, calculando a raiz quadrada de 729, eu chego em 27. E o 2 vezes 1 eu sei que dá 2. Como eu tenho esse mais e esse menos aqui, é sinal que a minha equação pode ter até duas raízes, né? Então, o meu n1, que é a primeira raiz, eu vou pegar e vou fazer 1 mais 27 sobre 2, que dá 28 sobre 2. Portanto, o meu n1, né, a primeira possibilidade de raiz aqui, é ser 14, tá? E eu tenho o n2, que eu pego o negativo, ó, 1 menos 27, né? Lembra que a gente estava aqui. E vou calcular agora o meu n2, tá? 1 menos 27, o meu n2 vai ser 1 menos 27 é menos 26, dividiu por 2, então meu n2 vai ser menos 13. Ah, mas será que eu vou poder utilizar os dois valores aqui? Lembra, galera, que o n tem que ser positivo, não é? Não faz sentido eu falar que eu tenho menos 30 alunos numa sala. Como o n tem que ser positivo, esse menos 13 aqui não serve. O único valor que eu vou poder utilizar para substituir no lugar do n é o 14. E eu lembro que, como eu estou resolvendo uma equação, eu finalizo colocando um conjunto solução, né? Então, o meu conjunto solução, que eu tinha digitado errado ali, vai ser o 14, tá? Não é o menos 13 ali que eu fiz caquinha, tá? Exemplo. Agora vamos fazer um exemplo de aplicação, ó. Arthur e sua esposa desejam fazer uma viagem a 3 estados do Nordeste do Brasil, né? Tem grana, tá. Sabendo que essa região tem 9 estados, quantas possibilidades eles têm para escolher os estados que serão visitados? Então, a ideia é, de 9 estados, vai lá e escolhe 3, certo? Será que eu vou usar arranjo ou será que eu vou usar combinação? Vamos ver? Pausa o vídeo um pouquinho
né? Tenta fazer o exercício sozinho, depois você volta e confere. Bom, esperei um pouquinho, acho que vocês já pegaram, pausaram o vídeo, tentaram fazer, não é? Vamos ver como é que ficou? Então, esquematizando, eu tenho 9 estados. Desses 9 estados, nós escolhemos 3 deles para serem visitados, né? O meu 9 é o N, que é o total que eu tenho, e o meu 3 é o P, certo? Que é a quantidade que eu vou ter que escolher. E a ordem não me importa, tá? Por que não importa? Ah, se eu vou visitar tudo, né? 3 estados, tanto faz se eu for primeiro no Ceará, na Paraíba ou na Bahia, né? Ou escolher primeiro Bahia, depois Ceará e por último Paraíba, é a mesma coisa. Eu conheci, né? Eles conheceram os 3 estados do mesmo jeito. Então a ordem que eles forem visitar não vai influenciar em nada. Então a gente tem aqui um problema de combinação, certo? Como é um problema de combinação, combinação de n PAP é igual a n fatorial, n menos p fatorial, vezes p fatorial. Escrevo a fórmula para não lembrar dela, tá? Para não esquecer dela, desculpa. Substituo os dados. Então, combinação de o N são os 9 estados que tem na região Nordeste, P são os 3 que eles vão escolher para visitar. Isso aqui é igual a N fatorial, o N é 9, N menos P, então é 9 menos 3, isso aqui fatorial, vezes 3 fatorial, certo? O que eu faço? Resolvo primeiro o parêntese para ver qual desses 2 fatoriais de baixo fica maior e que vai cancelar com o 9 de cima. Então, fazendo 9 menos 3, dá 6. E o 3 fatorial está ali. Então, o que eu já sei? Este 9 fatorial, eu vou abri-lo até chegar no 6 fatorial. Como que fica? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Corta 6 fatorial de cima com 6 fatorial de baixo. O 3 fatorial, que não ia simplificar com ninguém, né? Eu abri ele até chegar em 3 vezes 2 vezes 1, certo? Escrevendo aqui para ficar bonitinho, fica 9 vezes 8 vezes 7 em cima, 3 vezes 2 vezes 1 embaixo. Aí agora eu tenho duas possibilidades. Fazer a conta, 9 vezes 8 vezes 7, vai dar um número grandão aqui em cima, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, e fazer a continha. Ou perceber que o 3 e o 9 dá para eu simplificar, né? Fica 3 aqui em cima. O 2 e o 8 eu simplifico, fica 4 aqui. O 7 não tem com quem simplificar e fica só 1 ali embaixo. Se eu fizer 3 vezes 4 vezes 7 e depois dividir por 1, isso aqui vai dar 84. Então, esse casal tem 84 possibilidades de maneiras, né? 84 possibilidades de escolher 3 estados dentre os 9 do Nordeste para eles poderem viajar. Certinho, galera? Exemplo 4. Ó. Numa circunferência, são marcados 6 pontos distintos, né? 6 pontos diferentes. Primeira pergunta. Quantos segmentos podem ser obtidos ligando esses pontos 2 a 2? O que a gente sabe de geometria? Se eu tiver 2 pontos aqui, ó, e ligar um com o outro, eu vou ter um segmento de reta, né? Com esses 6 pontos diferentes, distintos lá na circunferência, quantos segmentos eu vou poder fazer, né? Vamos fazer um esqueminha? Eu tenho aqui 6 pontos. Deles, eu vou escolher 2 pontos, certo? O 6 é o meu N, o 2 é o meu P. Então, de 6, eu escolho 2. A ordem, galera, não importa, tá? A ordem não importa. Eu vou abrir um outro aplicativo aqui que se chama GeoGebra e com ele a gente vai poder enxergar mais ou menos essa ideia aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, estamos aqui num aplicativo que se chama GeoGebra, tá? Ele é um aplicativo que a gente fala que é um aplicativo de geometria dinâmica. Então, eu vou desenhar aqui a circunferência, certo?
ela já tem um pontinho aqui, né? Um pontinho B. São 6 pontos que o exercício falou que tinha, não é? Então, vou centralizar aqui, eu vou colocar os outros pontos aqui. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto, né? E vou utilizar uma ferramenta que chama segmento para escolher 2 pontos para ligar. Então, ó, liguei. Liguei de novo e por aí vai. E repara que do mesmo ponto eu posso ir para vários outros, não é? Dá para eu fazer assim para descobrir quantos segmentos eu posso ter? Dá. Só que vai dar uma trabalheira danada fazer esse monte de segmento, né? Desenhar esse negócio tudo e principalmente contar. Então o que a gente vai fazer? Vai utilizar a questão da análise combinatória que a gente já conhece, né? A gente vai pegar e vai utilizar a combinação simples, já que a ordem que eu ligo esses pontos não influencia. Então, combinação de N, P a P. De 6 pontos, eu escolho 2, certo? Então, vamos lá. Combinação de N, P a P. Combinação de 6 pontos, dos quais eu escolho 2, né? O N é 6, o P é 2. 6 menos 2 eu faço primeiro, fica 4, que agora eu já sei que o 6 de cima vai ter que alcançar o 4 de baixo, certo? Fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que corta com 4 fatorial de baixo, certo? Na hora que eu faço esse cancelamento, em cima vai ficar 6 vezes 5. Eu posso cortar esse 2 vezes 1 com o 6 aqui, que vai dar 3 vezes 5. E fazendo 3 vezes 5, dá 15. Então, eu consigo fazer 15 segmentos. Tudo bem? Ainda nessa questão, na circunferência são marcados 6 pontos, o cara quer saber quantos triângulos, cujos vértices são 3 desses pontos, podem ser formados. Tá? Então, vou voltar ali no GeoGebra para a gente enxergar essa situação. Tudo bem? Bom, voltei aqui no GeoGebra. Primeiro eu vou excluir esses segmentos todos aqui, né? Para a gente poder entender como é que é o esquema do triângulo. Para montar um triângulo, galera, eu preciso ligar 3 pontos, tá? Então, eu venho aqui com a ferramenta segmento de novo e vou escolher 3 pontos. Ó, liguei o ponto E com o ponto F, né? Liguei o ponto E ao G e aqui, pronto, formei um triângulo, não é? Ah, eu posso formar outro? Claro, ó, liguei D com G, G com B, B com D. Pronto, tem mais um ponto. Liguei aqui, mais um triângulo, e vai indo assim. Posso fazer desse jeito? Posso. Vai dar trabalho? Bastante. Por isso que a gente conhece as ferramentas da análise combinatória, tá? Então, a gente vai voltar agora e vai fazer as contas por lá, que é muito mais fácil. Então, voltando aqui, galera. Vamos nos organizar para entender o que tem que ser feito? O que eu sei? De 6 pontos, eu vou agora escolher 3 para formar meu triângulo. 6, que é o total de pontos que eu tenho, é o meu N. 3, que é os pontos que eu vou escolher, é o meu P. Tá? E a ordem não importa. Tanto faz eu pegar e ligar ponto, começar por aqui, ou fazer o caminho de volta. Vai ser o mesmo triângulo, não é? Então, como a ordem não importa, a gente usa a combinação. Combinação de N tomados P a P. Eu sei que o meu N é o 6 e o P agora é o 3, certo? Substituo os dados. No lugar do N eu ponho 6, no lugar do P eu ponho 3, né? 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. De novo, resolvo primeiro essa continha aqui de baixo. 6 menos 3, certo? Então, eu vou ter 6 fatorial, 3 fatorial e outro 3 fatorial aqui. Eu sei que esse 6 fatorial vai ter que alcançar esse 3 aqui. E o outro 3 eu posso abrir. Então, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cortei 3 fatorial de cima com 3 fatorial de baixo. E aqui ficou 3 vezes 2 vezes 1, que foi este fatorial aqui que a gente abriu.
Tudo bem? Então, olha o que ficou em cima. 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 2 vezes 1. Se eu for esperto, eu percebo que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, e eu corto com esse 6. O que sobra aqui em cima? 5 vezes 4, que vai dar, então, 20 triângulos. Certinho? Então, galera, dúvidas só falar. Bons estudos a todos. Até mais, galera.